Fala família de Deus, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Paulo Júnior, sou pastor evangélico, formado em teologia, e no vídeo de hoje eu quero, junto com vocês, entender um pouco melhor o caso do pastor reformado Steven Lawson e aprender um pouco sobre esse caso, aprender um pouco com esse caso, né? Então vou colocar na tela aí a foto, né, do pastor Steven Lawson e, primeiramente, né, quem é Steven Lawson? Bom, Steven Lawson é pastor da igreja Trinity Bible Dallas, né, um pastor nos Estados Unidos, pastor reformado, mundialmente conhecido, escritor de inúmeros livros, como Vai Te Custar Tudo, da editora Defesa do Evangelho, e tem livros publicados pela editora Fiel, editora Vida Nova, né, todas editoras de muito renome, editoras conhecidas do público reformado. E ultimamente ele tem comparecido nas conferências do Ministério Defesa do Evangelho. Não sei se vocês conhecem, mas é esse ministério aqui, ó, né? Ele teve junto com o Paul Washer, né, em conferências há 3 meses atrás nesse ministério. Então é assim que ele tem ficado ainda mais conhecido no Brasil e no mundo, mas enfatizando, né, o Brasil ainda mais conhecido no Brasil, né? Então, o Steven Lawson é um pastor muito conhecido no meio reformado, um pastor muito admirado por muitas pessoas. E o que aconteceu, né, no caso Steven Lawson? Então, eu vou ler para você o que a igreja, né, do Steve postou, né, no Instagram deles. Se você quiser dar uma olhada lá e procurar, o Instagram deles é esse. Eu vou colocar aí na tela, não sei se vai dar para vocês verem, né? Acho que vai dar sim. O nome do Instagram deles lá vai estar Trinity Bible Dallas, se vocês quiserem achar na internet. Bom, então vou ler para vocês o que a igreja disse do Steve sobre o acontecimento, né? O que a gente tem visto na internet é que o Steve teve um problema, né? Caiu, né, da fé e tudo mais, mas vamos ver aqui exatamente o que aconteceu. Então diz assim, ó, a declaração deles. Declaração dos anciãos da Igreja Bíblica da Trindade de Dallas. Os presbíteros da Trinity Bible Church de Dallas anunciam com pesar que, com um efeito imediato, Steven Lawson foi removido indefinidamente de todas as atividades ministeriais da Trinity Bible Church de Dallas. Bom, ele era pastor titular lá, ele foi removido, né, de todas as atividades da igreja. Vários dias atrás, então é um caso que não aconteceu hoje, né? Não foi uma coisa imediata, era uma coisa que já estava sendo vista há alguns dias. Os presbíteros da igreja de Dallas foram informados por Steve sobre um relacionamento impróprio que ele teve com a mulher. Então, aqui já tem uma coisa para a gente aprender aqui. Foi o próprio Steve Lawson que informou o acontecimento, né? É, então, os líderes se reuniram com Steve e continuaram acompanhando ele, orando por ele, com o objetivo final do seu arrependimento pessoal. Steve não será mais pastor remunerado pela igreja. À luz disso, podemos ser lembrados que todos somos pecadores e Jesus Cristo veio ao mundo para salvar pecadores. E Cristo continua sendo o cabeça da sua igreja, que é maior do que qualquer homem caído. Na verdade, Jesus Cristo continuará a liderar sua igreja, incluindo a nossa igreja, a Igreja Trinity, aqui em Dallas. Assim como fez desde o início desse trabalho em 5 de janeiro de 2018. Desde então, os presbíteros têm se concentrado na primazia da exposição bíblica, unidos por vários homens que ocupam o púlpito todas as semanas. O Senhor estava construindo a Igreja Bíblica da Trindade em Dallas, muito antes de Steve se tornar pastor principal. E ele continuará a construir essa igreja muito depois de Steve ou qualquer outro homem nesse caso. Gostaríamos de pedir suas orações pelos presbíteros, pelo nosso corpo e por Steve e sua família. Estejamos sempre atentos à palavra de 1 Coríntios 10, 12. Portanto, quem pensa estar em pé, cuide para que não caia. Bom, né, o que a gente pode falar sobre isso? Né? Primeira coisa que eu acho que a gente precisa refletir aqui, que a gente aprende, é que homens de Deus podem tropeçar. E eu quero ler para você uma citação do Tim Keller falando sobre fracassos morais. Olha o que o Tim Keller fala. A história dos patriarcas é cheia de deslizes e fracassos morais. Como eles poderiam nos servir de exemplo de moralidade? A resposta, a fé bíblica. Diferente de outros tipos de fé, não está relacionada primordialmente com a imitação dos exemplos morais. A Bíblia é a história de Deus oferecendo sua graça a pessoas que não merecem,
nem a buscam, nem jamais a apreciam por completo depois de terem sido salvos por ela. Então, assim, isso não quer dizer que o Steve não foi salvo, isso não quer dizer que o Steve não é um homem de Deus, né? Eu acho que isso precisa ficar muito claro. E isso quer dizer, como a própria igreja do Steve colocou, que qualquer homem de Deus que está em pé pode cair. E a gente vê isso na história bíblica. E mesmo assim, homens de Deus como Abraão e outros que em algum momento tropeçaram, continuaram sendo referências para nós através da Bíblia, através da sua história de fé. Então, eu acho que nós precisamos aprender aqui é que homens de Deus caem, né? Nós que seguimos essa teologia reformada, muitas das vezes a gente tende a admirar, e isso é certo fazer, né? Homens que se esforçam tanto em pregar o evangelho verdadeiro, em conhecer o evangelho verdadeiro, e nós sabemos que uma teologia profunda constrói um homem de Deus profundo. Uma vida de santidade, uma vida de oração também constrói um homem de Deus profundo, né? Um homem de Deus consistente com a sua fé. Mas o que precisa ser observado para a gente, que fica lição para a gente, é que o Steve, um homem de Deus, ele caiu. Isso pode acontecer com a gente, né? Que nós podemos dizer se alguma das coisas que a gente fez em algum momento da nossa vida viesse a público? Talvez Deus não tivesse permitido que a gente estivesse onde a gente está hoje. Então, o que precisa ficar claro para a gente aqui com a vida do Steve, com tudo que tem acontecido com ele, é isso: homens de Deus caem, sabe? Isso é uma fatalidade. Isso não é uma coisa que a gente isso não é uma coisa que a gente deve comemorar, né? Isso é uma coisa que a gente precisa ter muito cuidado, né? Porque, como a própria igreja disse na sua declaração, portanto, quem está em pé, cuide-se para que não caia. E a segunda coisa que a gente aprende aqui é que nós precisamos de igrejas maduras, sabe? A clareza com que essa igreja tem tratado o assunto facilita tudo. E o que a gente vê muitas das vezes, quando alguns homens de Deus tropeçam, é que tudo fica muito obscurecido. Mas você vê, o Steve foi lá, né, pelo que está escrito na declaração, ele contou a questão, a igreja está tratando o caso, junto com os anciãos, com os presbíteros da igreja. Então é uma coisa que vai ser resolvida. E se Deus quiser, o Steve vai ser restaurado. Mas nós precisamos de igrejas bíblicas por isso. É aí que está o grande fator do evangelho. É aí aonde Deus se revela na comunhão, na comunidade, na forma com que a gente se relaciona com as pessoas. E isso tudo se revela ainda mais fortemente quando a gente encontra um irmão que precisa da graça. E a gente estende a mão. Então a gente precisa louvar a Deus, porque o Steve hoje está numa igreja bíblica, né? Uma igreja que foi servida através do ministério dele e que hoje ele está colhendo o fruto daquilo que ele plantou, né? Uma pregação bíblica, uma pregação consistente, e hoje ele tem sido abençoado pelo fato de ter sido fiel à palavra, né? O que a gente precisa ver nisso tudo é que Deus é fiel àquilo que ele prega, a verdade que ele se revelou, né? Deus é fiel à graça que ele liberou sobre nós, e essa graça precisa superabundar na vida da igreja. Então, precisamos de igrejas maduras quanto a isso para lidar com esses acontecimentos, né? Então você vê que hoje as pessoas da igreja estão comprometidas em restaurar a vida do Steven Lawson. Então nós precisamos aprender com isso para que nós também possamos ser pessoas que estejam prontas a restaurar a vida de outros irmãos e não somente criticar sem nenhum fundamento, né? E a terceira coisa, precisamos orar por esse irmão. Precisamos orar pela família desse irmão, porque não deve estar sendo fácil, gente. Então, esse é o vídeo de hoje. Pelo que a gente percebeu, ele teve um caso, né, com alguma mulher, ele teve alguma relação com alguma mulher fora do casamento, e por isso ele foi afastado da igreja. Mas, como nós vimos também no vídeo, a igreja postou lá no Instagram, né, demonstrou clareza sobre o acontecimento, não deixou se tornar uma coisa, né, obscura. Pelo contrário, o Steve também levou o caso até a igreja. Então tudo isso aconteceu e nós estamos vendo uma igreja restaurar um homem, né, para a glória de Deus. Então, é esse o vídeo de hoje, é isso que tem acontecido, né, nesse caso. Espero que você possa orar pela vida do Steve. Então é isso, pessoal. Que Deus abençoe a todos. Estamos juntos. Um abraço. Deus abençoe.